Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 28 de maio de 2026, quinta-feira. O que é a mansão dos mortos na Bíblia? Será o purgatório? Como Jesus resgatou os justos da morada dos mortos? A mansão dos mortos não é o purgatório, era apenas o estado de vida das almas que morreram antes de Jesus morrer. O credo ensina que Jesus desceu à mansão dos mortos. Isso significa que, de fato, ele morreu e que por sua morte e por nós venceu a morte e o diabo, dominador da morte. Hebreus 2,14. São João disse que ele veio a nós para destruir as obras do demônio. 1 João 3,8. Ele foi eliminado da terra dos vivos. Isaías 53,8. Minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. Atos 2,26, 27. Jesus morreu, mas a sua alma, embora separada de seu corpo, ficou unida à sua pessoa divina, o Verbo, e desceu à morada dos mortos para abrir as portas do céu aos justos que o haviam precedido. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo ou número 637. Para lá foi como Salvador proclamando a boa nova aos espíritos que ali estavam aprisionados. Os santos padres da Igreja dos primeiros séculos explicaram bem isso. São Gregório de Nissa, que faleceu em 340, disse: Deus, o Filho, não impediu a morte de separar a alma do corpo, segundo a ordem necessária à natureza, mas os reuniu novamente um ao outro pela ressurreição, a fim de ser ele mesmo, em sua pessoa, o ponto de encontro da morte e da vida, e tornando-se ele mesmo o princípio de reunião para as partes separadas. O corpo e a alma de Jesus existiram da mesma forma desde o início na pessoa do Verbo. São João Damasceno, que faleceu em 407, doutor da Igreja e patriarca de Constantinopla, ensinou que pelo fato de que na morte de Cristo a sua alma tenha sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas, pois o corpo e a alma de Jesus existiram da mesma forma desde o início, na pessoa do Verbo, e na morte, embora separados um do outro, ficaram cada um com a mesma e única pessoa do Verbo. A Escritura chama de morada dos mortos, inferno, Sheol ou Hades, o estado das almas privadas da visão de Deus. São todos os mortos, mas ou os maus ou os justos, todos os mortos, à espera do Redentor. Mas o destino deles não é o mesmo, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Jesus não desceu aos infernos interior para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos, diz o Catecismo da Igreja Católica. Por isso, na oração do credo, ela é uma declaração de fé que reúne muitas tradições cristãs, e mais do que isso, do que uma simples oração, ela é uma profissão de fé das verdades católicas. E nós somos chamados, irmãos e irmãs, a manifestar a nossa adesão ao credo, a profissão da nossa fé. Rezar pelos mortos é, sem sombra de dúvida, uma obrigação de todo católico batizado. O Livro da Sabedoria nos ensina que os justos, os que perseveraram na fé, não morrem. Sabedoria 2,23. O mesmo Livro da Sabedoria assegura: os justos vivem para sempre, recebem do Senhor a sua recompensa. Cuida deles o Altíssimo, receberão a magnífica coroa real e das mãos do Senhor o diadema da beleza. Sabedoria 5, 15 e 16. Mas e os que não são justos? E os que morreram separados de Deus? Também estes vivem, porém de outro modo. Descrevendo a cidade de Deus onde vivem os justos, São João diz o seguinte no livro do Apocalipse: nela jamais entrará algo de imundo, e nem os que praticam a abominação e a mentira. Apocalipse 21, 27. Portanto, os pecadores, os maus, não entram no reino dos céus. A morada dos justos é junto de Deus. A morada dos maus é a eterna separação de Deus. Assim se compreende a diferença entre céu e inferno. A criatura humana é inextinguível, porque é feita à imagem e semelhança de Deus. Sobreviverá, por isso, de modo novo, que não sabemos explicar após a morte. Este modo será de eterna felicidade junto de Deus, para os bons, ou seja, de eterna companhia de Deus, e de eterna desgraça para os maus, separados de Deus no inferno. A fé, entretanto, sempre nos levou a crer
que muitas pessoas, apesar de imperfeitas e manchadas, não se distanciaram de Deus por uma absoluta prevaricação. Essas pessoas, após a morte, devem ser purificadas. Então haverá pecados que possam ser perdoados ou que possamos nos purificar no outro mundo, foi o que nos ensinou Jesus. Se alguém disser blasfêmia contra o Espírito Santo, nem neste mundo, nem no outro, isso lhe será perdoado. Mateus 12:32. Do que inferiu o primeiro concílio de Leão. Disto se dá a entender que certas culpas são perdoadas na presente vida e outras o são na vida futura. O apóstolo disse que a obra de cada um, qual seja o fogo, aprovará, e aquele cuja obra arder ao fogo sofrerá, mas ele será salvo, porém como quem é através do fogo. 1 Coríntios 3:13-15. Nós devemos sempre professar aquilo que o credo da igreja professa. Aos mortos que devem ser purificados, muito ajudam sufrágios, preces, sacrifícios dos irmãos vivos, visto que o imenso tesouro da chamada comunhão dos santos. Para ensinar essa doutrina, a igreja sempre se amparou no texto bíblico do primeiro livro dos Macabeus, 12:38-45, que assim conclui: é, pois, santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Esse é o motivo de nossas orações pelos falecidos. Rezemos para que Deus dê o eterno descanso àqueles que nos precederam, indo, se viveram bem, para o céu, e se infelizmente viveram no pecado, para o inferno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Graças a Deus.